Bom dia, irmãos e irmãs. Imagino quantos pais vão se sentir enganados nessa manhã, né? E as aulinhas, né? Estava esperando por aulinha. Mas isso muitas vezes é ser discípulo de Jesus, né? A gente tem imprevistos, as coisas não saem como nós imaginávamos. É assim que acontece mesmo na vida. E esses dias têm sido dias de uma reflexão mais aprofundada sobre ser discípulo de Jesus. O Senhor tem trazido a essa congregação, por meio dos pais, dos pastores, uma direção clara de talvez lustrar uma palavra que estava um pouco ofuscada dentro da nossa geração, eu digo humana, dessa geração da humanidade. Recebemos do Senhor na vida do Felipe uma palavra muito especial, esclarecedora. Tivemos há 2 semanas atrás um encontro de discipuladores aqui. Então o Espírito Santo tem frisado para nós e destacado a relevância que tem para ele essa palavra em si, discípulo. A começar do destaque que ela tem no Novo Testamento, porque até num dos livretos a gente tinha isso, eu acho que a palavra cristão tinha em torno de 15 menções da palavra cristão no Novo Testamento. A palavra crente, 3. E essa palavra cristão, a primeira vez que ela foi mencionada foi no livro de Atos, capítulo 11, 26, e ela foi dita, na verdade, por não cristãos para apontar, para classificar um grupo de irmãos. Inclusive, eu mesmo já cheguei a dar um significado errado que eu ouvi, que é pequenos cristos. Não sei se alguém já ouviu essa versão, mas está errado. A gente vai transmitindo coisas, né, e às vezes não tem uma referência. Parece a história da vovó com o rocambole. Já ouviram a história da vovó com o rocambole? Nunca ouviram? Fica para a próxima. Não, vou contar para vocês. A mãe estava ensinando uma filha a fazer um rocambole e falou assim: você prepara o rocambole, pega a ponta dele, dobra na forma e prepara assim. E a filha falou: mas por que, mãe, dobrar a ponta dele? E a mãe falou assim: sabe que eu não sei? Eu vou perguntar para a tua avó. E perguntou para a avó. E a avó falou assim: sabe que eu não sei, minha mãe me ensinou assim. E a bisa estava viva. E foram perguntar para a bisa: Bisa, por que a senhora dobra a ponta do rocambole? Ela falou: eu dobrava porque a forma era muito pequena. E virou uma tradição. E assim a gente carrega coisas na nossa vida que a gente vai transmitindo, que nem sempre são verdade. Eu fui dar uma pesquisada nessa palavra cristão, né? E essa palavra, ela é uma palavra que em grego é cristianos. E as palavras terminam com nós no grego, elas são assim, na verdade seria cristiano, seria do partido dos cristãos, como os herodianos, como os cesarianos, aqueles que seguem César, e não pequenos cristos, como nós muitas vezes ouvimos. E Antioquia tinha um hábito, também estudei isso aí um pouquinho, de colocar apelidos pejorativos nas pessoas. Tinha uma mania de fazer isso aí. Então os cristãos foram primeiramente apontados de uma maneira pejorativa como cristãos. Não significa que hoje esse termo para nós seja pejorativo. É um termo maravilhoso, na minha opinião, assim como crente. Ainda que crente, Tiago diz, capítulo 2, verso 19, se não me engano, que até o diabo crê, né? Os demônios temem e creem. Agora, quando a palavra fala em discípulos no Novo Testamento, ela tem mais de 260 menções. Isso nos fala muito. O Senhor quer nos transmitir algo sobre isso, porque discípulo, já a palavra em si, ela já denota comprometimento. Ela já envolve em si mesma uma atitude diferente, né? Nós ouvimos a ministração do Felipe, que é aprendiz. Nós estamos seguindo alguém que está com intencionalidade, esse alguém é Cristo, está com intencionalidade nos levando a cumprir objetivos com Ele, junto com Ele, para a extensão do seu reino na terra. Então ser discípulo em si já carrega comprometimento de nossa parte. Nós não somos então frequentadores de um culto, nós não somos então membros de uma igreja, nós somos membros do corpo de Cristo, mas nós somos discípulos, nós temos comprometimento com aquilo que Ele diz, com aquilo que Ele faz. Então,
as reflexões que eu tenho, né, pensado, e foi aí que eu pedi para os irmãos para repartir com vocês, para a gente conjecturar, refletir sobre isso. São reflexões para mim mesmo, sobre o que é ser um discípulo de Jesus. Certamente é um assunto bastante amplo e um assunto que não se esgota em uma ministração, e tem mais a ver com o que Deus constrói dentro de nós do que com uma série de informações que se possa transmitir. Mas alguns pontos que eu percebi aqui do Novo Testamento eu gostaria de refletir com vocês. Primeiro eu gostaria que nós pensássemos aqui a partir de Lucas capítulo 5, versículos 1 a 11. Lucas 5, 1 a 11. Eu pediria, Gui, que tu projetasse por gentileza na versão Nova Almeida atualizada. É possível trocar? Vou ler na tela com vocês, que eu estou com a NVI, pedi a Nova Almeida, mas estou com a NVI aqui. Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se do barco ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lancem as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite nada apanhamos, mas sob esta sua palavra lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e encheram ambos os barcos a ponto de quase afundarem. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. No período de Jesus, essa expressão de discipulado era bem presente dentro dessa sociedade grega. Os gregos tinham esse hábito, né, os filósofos, de terem os seus discípulos. A grande diferença de Jesus para os demais é que, enquanto os outros eram procurados para discipularem, os alunos procuravam os seus discipuladores, os seus mestres, Jesus é que chamava os seus discípulos. Assim como aconteceu comigo e com você, nós fomos chamados por Jesus, não é verdade? Esses dias eu ouvi um testemunho de um amigo, um pastor lá em Canoas, ele contando para mim da experiência dele com Deus. Ele, filho de pastor, formado na igreja, casou no Senhor, mas se afastou. E ia nos encontros só para acompanhar a esposa, mas estava com o coração completamente longe de Deus. Um dia ele foi numa reunião, num encontro da igreja, e o pregador estava pregando e ele estava sentado no fundo, ele conhecia a palavra e ele falou assim para si mesmo: mas quanta bobagem esse pregador está falando, muita coisa fora da Bíblia. E ele falou assim para mim: Samir, eu disse isso, eu apaguei. Eu desmaiei na minha cadeira, eu caí no chão. Acordei 2 horas depois, todo molhado e lavado de lágrimas. Quem me viu disse que eu chorava por 2 horas. E eu falei para ele assim: tá, e o que aconteceu contigo? Ele falou: eu não sei, eu só sei que quando eu abri os olhos, eu era um novo homem. Ele hoje é um pastor, a vida dele nunca mais foi a mesma. É o Senhor que nos escolhe, é o Senhor que nos chama. Você que está aqui nos visitando nessa manhã, o Senhor está chamando você para ser seu seguidor. É claro que a resposta é você que dá, mas você está sendo chamado. Eu lembro em 1999 que eu estava afastado do Senhor, e eu resolvi ir numa reunião. Eu disse, já falei essa história para os jovens diversas vezes, eu disse na reunião assim: eu vou na reunião, mas eu não vou voltar. Até hoje eu não entendo essa... Não dá para entender, né? E eu disse: mas eu não vou voltar. Eu sei por quê, porque era o amor ao pecado. Eu não queria voltar porque eu queria continuar pecando. Só que quando eu cheguei na reunião, foi lá no Encontros de Fé, na época Teatro Presidente, em agosto de 1999. Sentei naquela cadeira, comecei a louvar.
Parecia assim, irmãos, que eu recebi uma bazuca de coração de amor, assim, ó, e o Espírito Santo começou a me bombardear de amor e me envolver de amor. A presença me tocou de tal forma que eu que dizia que eu não queria mais voltar, agora eu dizia, não me tira daqui, ninguém me tira mais, não queria mais sair daquele lugar. Daquele dia em diante, eu nunca mais olhei para trás. É o Senhor que nos chama, é o Senhor que nos escolhe, e isso tem um valor muito grande. Nós não somos chamados, em primeiro lugar, por qualquer coisa que nós possamos oferecer ao Senhor de bom. Nesse texto que nós acabamos de ler, nós vemos um claro contraste entre a força humana e a força de Jesus. Homens que passaram a noite inteira tentando pescar algo na força do seu braço e que não obtiveram nenhum resultado. Bastou uma conversa com Jesus, uma palavra do Senhor para as suas vidas, e eles tiveram a maior pesca da sua vida. Agora, a coisa mais curiosa desse texto é que aquela pesca, aquilo que era um resultado que eles estavam tanto buscando, agora já não tinha tanto valor assim, porque o fim do texto que nós acabamos de ler, o versículo 11, diz que a partir daquele momento, daquele convite de Jesus, eles deixaram tudo e seguiram Jesus. Então, tudo que é da velha vida não serve para o reino de Deus. Há uma ruptura. Quando nós nos encontramos com Jesus, tudo que é do velho homem, tudo que é da velha vida não entra. Não serve, não funciona, não é eficaz, não vale, não tem um resultado que Deus deseja. Aquilo que é do velho homem não é útil para o reino de Deus. Há uma ruptura. Esse momento é o momento então em que nós aceitamos esse convite do Senhor, nós nos rendemos a Ele e nós deixamos tudo. Deixar tudo é importante. Se nós queremos ser discípulos de Jesus e nós somos discípulos dele, nós precisamos compreender que nós precisamos deixar tudo aos seus pés. Isso é muito bom, porque quando nós deixamos tudo aos pés do Senhor, significa que agora Ele vai cuidar e governar a nossa vida, Ele vai nos administrar as nossas situações e Ele vai nos dar direção. Aqui entra no outro ponto, eu coloquei diversos pontos aqui, mas eu não vou falar de uma maneira pontuada, eu vou mencionando aqui como uma colcha de retalhos ou um mosaico, e a gente vai juntando tudo, porque eu quero pegar uma palavra que o Ilan trouxe aqui, da importância de nós todos os dias buscarmos, ouvirmos, dependermos do Espírito Santo. Um discípulo de Jesus é alguém que depende do Espírito Santo. Amém? Ouvi alguns améns, isso é muito bom. Não há como ser discípulo sem depender, porque a obra que o Senhor tem para realizar não é uma obra que nós possamos fazer com a mentalidade de antes do encontro de Jesus, de uma pesca que nós possamos inventar, mas de algo que Jesus já tem pronto, preparado. Efésios 2:10, Deus diz, pois somos feitura dele, através de Paulo, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras que quem preparou? Deus preparou. Deus de antemão preparou para que andássemos nelas, e Deus tem obras para cada um de nós. Pode aumentar um pouco o ganho do retorno aqui para mim, por gentileza, Anderson. Deus tem então para nós uma obra preparada, e aí entram os dons, entra a graça que Deus deposita a cada um, a confiança de algo que o Deus, aqui nós temos, 200, 300, 400 pessoas, e em cada uma dessas pessoas há algo que o Espírito deposita, que Ele quer manifestar para que todos nós sejamos edificados, para que todos nós sejamos abençoados com a vida de Deus. Então, isso não pode ser feito sem a dependência do Espírito Santo. Por isso, em Atos capítulo 1, versículo 4, Jesus conversa com os discípulos assim que se despede, ele diz assim, não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Pode passar para o 5, porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Isso nos faz pensar muito, porque esses homens que andaram por Jesus em torno de 3 anos e meio, foram homens que Jesus enviou para curar enfermos, eles curaram enfermos. Foram homens que Jesus enviou para expelir demônios, eles expeliram demônios. Porém, quando Jesus morre e ressuscita, a palavra dele, primeiramente, esperem. Porque, em outras palavras, o que o Senhor estava dizendo, essa obra não pode ser realizada sem o poder que somente a presença de Deus em vocês pode realizar.
Então, não há dúvida de que um discípulo de Jesus, ele precisa levar muito a sério a sua relação com o Espírito Santo. Ele não pode inventar coisas, ele não pode criar coisas. Por outro lado, quando ele aprende a fluir nessa vida do Espírito, ele verá que Deus fará coisas tremendas, grandiosas, sublimes, lindas, as obras maiores que Jesus profetizou. Em João capítulo, não sei se é o capítulo 11 que ele fala, ou 12, 28, se não me engano, que ele diz que quem crer nele fará obras ainda maiores. Não sei se é esse texto, se alguém achar referência pode me dizer, tá? Obras ainda maiores. Por quê? Porque essa obra maior é uma obra que ela não é realizada por uma força humana, uma força natural, uma força do braço, mas pela força e o poder do Espírito Santo. Você sabia que o Espírito Santo continua poderoso? Você sabia disso? Você sabia que ele continua tendo poder para agir hoje? Ele continua operando sobrenaturalmente, ele continua operando milagres, ele continua curando enfermos. Então, uma vida cheia do Espírito, que foi a exortação que o Irlan nos trouxe, é imprescindível. Se nós somos discípulos de Jesus, nós precisamos levar a sério a nossa relação com o Espírito Santo. Como em Provérbios 13, que eu mencionei no início do encontro, confia no Senhor de todo o teu coração. Então, a intimidade faz toda a diferença nesse processo. Intimidade com o Senhor, a oração faz muita diferença, porque pela oração Deus ministra conosco o seu caráter, a sua vida. Não é só nós que falamos com Ele, é uma conversa. Enquanto eu estou orando, Deus vai imprimindo em mim a sua própria vida, porque nós temos através de Deus um acesso, que é um acesso que Jesus conquistou, no qual a partir desse acesso nós temos uma comunhão. Deus mesmo vai ministrando sobre nós a sua vida e caráter. Então muitas vezes nós chegamos na presença de Deus e nós vamos percebendo que Deus nos transforma. Nós vamos percebendo que o Espírito vai nos convencendo de coisas, vai nos convencendo de coisas que a gente carrega do velho homem, que tem que ir para a cruz, porque isso não é uma coisa que a gente faça, não pode chegar assim, entendeu? Eu não posso chegar assim e falar assim, deixa eu ver tua vida bem aí, o que tu tens. Não é assim que funciona. Eu preciso ser convencido pelo Espírito, Ele precisa ministrar o meu coração. Na medida que eu tenho relacionamento com Ele, Ele me mostra amorosamente. Ele me convence de coisas, Ele vai me revelando, Ele vai me ensinando a ser um marido mais semelhante a Jesus, o marido da Lu, o pai da Júlia e da Manuela, mais semelhante a Jesus, mais humilde, mais ouvidos ao corpo de Cristo, mais receptivo, mais dócil, mais brando. Isso não é uma característica que nós produzamos por uma força natural, mas pela rendição. Por isso que essa palavra de Lucas 5, ela é muito relevante, porque nós precisamos deixar tudo. Deixar tudo é se render. Repita comigo isso, deixar tudo é se render. Discípulo de Jesus é alguém que está conectado com o que o Senhor diz, com o que o Senhor fala. Pode projetar para mim João 8,31, Gui, por gentileza? Então disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. No mínimo, nós precisamos refletir sobre isso, porque nós estamos vivendo uma era de grande confissão cristã. Mas confissão sem discipulado, uma confissão sem comprometimento. As pessoas estão confessando Jesus sem uma premissa básica da entrada no reino de Deus, que é arrependimento, que é deixar essa vida para trás de independência de Deus. As pessoas inclusive se colocam às vezes até como discípulas de Jesus, dizem, sou discípulo de Jesus. Você vai olhar a vida, e Jesus fala que a vida é vista, os frutos são conhecidos, né? João 7 ele diz isso, pelos seus frutos os conhecereis. Vocês vão conhecer as pessoas pelo fruto. Eu posso falar uma coisa para vocês, mas se eu saio daqui ou se eu estou aqui e a minha conduta, veja bem, eu não estou falando que a nossa conduta é perfeita, a gente falha, a gente erra, mas eu estou falando de uma conduta coerente de alguém que quer buscar a vontade de Deus para a sua vida, depender, mas se a minha conduta não for coerente, primeira coisa que vai gerar algum escândalo, vai gerar alguma dúvida, vai colocar alguma semente de dúvida. Por isso, o discípulo de Jesus é diferente de tudo, porque discípulo é um aprendiz de Jesus, é um seguidor de Jesus, é alguém que imita Jesus e que tem a habilitação de Deus, por causa da presença do Espírito Santo, a imitar Jesus. A presença do Espírito Santo em nós nos habilita a imitar Jesus. Amém?
1 Coríntios capítulo 2, se não me engano, diz que nós temos, 2:11, se não me engano, diz que nós temos a mente de Cristo. Isso é algo tremendo, é a maneira de pensar de Deus. Não poderíamos ter a maneira de pensar de Deus se não fosse pela presença do Espírito Santo em nós. Mas uma vez que o Espírito Santo, 2:16, quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Agora nós, porém, temos o quê? A mente de Cristo. Nós temos a mentalidade de Jesus. Ela está dentro de nós. Ela está dentro de cada um aqui, a mentalidade de Jesus. Isso nos habilita a sermos imitadores dele. É a presença dele em nós, com a mentalidade dele em nós, que nos habilita a sermos imitadores. E isso também nos deixa numa situação de não justificar mais qualquer pecado, a não ser nos render. Reconhecer quando o Espírito Santo ministra e libera ao nosso coração uma palavra, a melhor coisa que a gente faz, irmãos, é nos render. A melhor coisa que a gente faz é deixar nossa vida aos pés da cruz. Ou ao pé da cruz, como alguns dizem, né? Isso que mais certo é ao pé da cruz, né? Teve um tempo aí que essa questão ficou meio... Ao pé da cruz, tá? Que é no singular. Marcos 3,14, por favor. Então designou 12, aos quais chamou de apóstolos, para estarem com ele e para o enviar a pregar. Isso aí se resume o nosso chamado como igreja. Nós temos essas duas vocações da parte do Senhor: estar com o Senhor e ser enviado a pregar. Mas tudo começa com estar com o Senhor, não começa com enviar a pregar. Quando eu me decidi por Jesus, eu já queria sair logo fazendo coisas. E claro, a gente tem que pregar o Evangelho, mas nós não podemos desequilibrar que tudo na nossa vida começa do céu para a terra e não da terra para o céu. Quando o véu é rasgado do céu para a terra. Diz que ele começa sendo rasgado de cima para baixo. Então, a nossa relação, ela começa primeiro indo para o Senhor. Quando nós queremos inverter isso, dá problema. Quando nós estamos, especialmente quando a gente é jovem, quando era mais jovem, né? Eu tinha essa necessidade de atuar, de agir. Eu acho que o jovem, de fato, tem muita energia para isso, e é importante. Mas todo discípulo de Jesus deve canalizar essa energia primeiramente para estar com o Senhor, porque é nisso que está o nosso discipulado. Estar com o Senhor, comunhão com Ele, amizade, conhecer o Senhor. Até esses dias Lu e eu comentávamos uma frase que se dizia no nosso meio, uma época. Eu não ouvi dos pastores isso, tá? Mas essas coisas que vão entrando na nossa cabeça, nem sei se foi daqui, eu sei que alguma vez eu ouvi essa frase e isso ficou na minha vida, que é: cuida das coisas do Senhor e Ele vai cuidar das tuas. Tem uma certa verdade nisso, mas não significa que tu não tem que cuidar das tuas também. Às vezes a gente quer cuidar muito das coisas lá fora, e a nossa casa, como é, Zé? Não é um rocambole, exatamente. E aí a gente aplica um efeito de repetição na nossa vida, porque o Senhor nos confia, cada um de nós, amados, uma terra, uma terrinha. A terrinha do Tober e da Pipe, a terrinha deles, é deles. Eles vão plantar ali, ela vai crescer a partir dali. Eles vão regar, nós vamos regar a nossa planta, a nossa terra. É a partir da nossa intimidade com Deus que floresce. Quem crer em mim, como está em João 7,38, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, tudo parte de uma intimidade, tudo parte de uma comunhão, tudo parte de, primeiramente, ter uma relação de intimidade com Deus. Quando Jesus fala, Ele olha para as ovelhas, para as pessoas, e Ele vê as pessoas como ovelhas sem pastor, é muito interessante aquela conversa, porque ele fala assim: olha, a seara é grande, os trabalhadores são poucos, mas Ele não diz assim: se ofereço aí para trabalhar na seara. Ele diz assim: roguem ao Senhor da seara que mande trabalhadores. Por quê? Porque Ele não estava colocando a solução da seara em nós, Ele estava colocando a solução da seara no Pai que nos envia. Então nós precisamos ir para o Pai, porque Ele nos envia, e cada um de nós aqui tem uma parte de terra que tem que cuidar.
Essa parte de terra é algo que Deus vai confiar a cada um de nós. Então é necessário e fundamental que nós compreendamos que tudo parte de estar com o Senhor. E uma vez que está com o Senhor, não se preocupe, o Senhor vai enviar você. O Senhor vai gerar uma carga, o Senhor vai gerar alguma coisa no seu coração. Isso explica, por exemplo, por que tem pessoas que têm carga pela Namíbia. Por que tem pessoas que têm carga pelo Japão? Por que tem pessoas que têm carga, né, por locais distantes? É uma coisa do Senhor com elas. Nós não podemos pensar assim, não, mas a pessoa mora aqui. E claro que nós temos que pregar aqui, é claro que sim. Todos nós, porque irmãos, nós transpiramos Jesus. Então, se nós vivemos Jesus e Deus, Ele não tem amor, Ele é amor, Ele habita em nós, aonde a gente estiver, a gente vai amar. Amém ou não amém? Certo? Agora, ainda assim, Deus coloca cargas específicas para cada um, e Deus vai treinando e vai falando, eu quero você lá. Mas por que, Pai, do outro lado do mundo? Porque eu quero, é assim que funciona. É o reino dele, é o mosaico dele, ele trabalha como ele quer, do jeito que ele quer, com os dons aonde ele quer colocar e ministrar. Teve um irmão que congregou aqui conosco, ontem a gente estava, a Lu e eu, conversando com um casal de futuros marido e esposa. E esse rapaz é de Curitiba, e um presbítero lá é irmão do Fabrício aqui, Fabrício da Camila, chama Laércio. Ele congregou conosco, muitos de vocês talvez não conheceram, estava aqui participando dos nossos encontros. Deus levou ele para Curitiba, começou a reunir lá, o Renato conhece bem ele lá, né, Renatão? Cuidou da vida dele aqui, né, Nato e Anne, e da vida da família. E ele foi constituído presbítero lá. Porque Jesus já fala isso, né? Ele fala assim em João 3, o vento sopra onde quer, você não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, se a gente está em comunhão com Deus, cada um de nós, Deus vai nos mover de acordo com o que Ele quiser, de acordo com os dons, de acordo com a graça que Ele tem depositado sobre cada um. Um outro aspecto importante é Marcos 8, 34 a 38, um texto que a gente já leu muito, repetiu muito, mas que a gente também, dentro desse processo de ilustragem da vida de discípulo, a gente precisa lembrar novamente. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, Jesus lhes disse, se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa e por causa do Evangelho, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Esses dias a Lu, minha esposa, estava ouvindo uma ministração daquele irmão de Itajaí, Luiz Hermínio. E ele fala uma frase muito interessante. Ele diz assim, ó, ir até Jesus não custa nada, mas ir após Jesus custa tudo. Faz sentido, não? Ser discípulo é deixar tudo. Então, isso tem que passar por tomar a cruz. E tomar a cruz, irmãos, não é um pedido do McDonald's atrasar e a gente diz assim, ai, tomei minha cruz, fiquei esperando esse pedido. Mas isso não é tomar a cruz. Isso aí é lidar com a tua fome. Por exemplo, a minha linguagem do amor é comida. Então, onde o diabo me ataca é na fome. Às vezes, quando eu estou com fome, eu percebo que eu tenho que, guardar minha alma. Porque eu fico meio... As gurias lá em casa já sabem, pai está com fome. Pai está com fome. Então, onde Deus me trata, erra um pedido, quando eu faço um pedido de comida, é onde Deus trabalha isso comigo. Mas isso também não é tomar a cruz. Tomar a cruz é quando nós, de fato, dizemos assim, Senhor, a minha vida é tua. E eu decido morrer para uma velha vida independente de ti, eu estou totalmente disponível. Jesus não chamava os discípulos pelas suas capacidades naturais. Jesus chamava os discípulos pela disponibilidade que eles ofereciam. Se alguém quiser vir após mim, isso é disponibilidade. Se alguém quiser vir após mim, é para você decidir, é isso que ele está dizendo, é você que decide. É o único reino que ele não trabalha com imposição, ele trabalha com convite. O império das trevas não trabalha assim, o império das trevas trabalha com opressão. Você tem que fazer o que eu estou dizendo, você tem que passar por isso, você tem que
Vocês veem as pessoas quando nas religiões, elas têm que ficar tantos dias deitadas no chão, banhando a vida com a cabeça com sangue, fazendo isso, fazendo aquilo. Isso é imperativo, isso é uma ordem. O Senhor, Ele não diz isso, Ele falou, se você quiser me seguir, é um convite. É um reino de amigos, é um reino de pessoas que entendem o amor de Deus, que recebem o amor de Deus. É claro que uma vez que nós aceitamos um convite, o constrangimento, como Paulo diz, esse amor que nos constrange, nos leva a um lugar em que nós espontaneamente rendemos a nossa vida. Nós espontaneamente damos o nosso coração, como os primeiros discípulos fizeram, todos eles. Um outro aspecto aqui, amados, que eu acho relevante de nós ponderarmos sobre ser discípulo de Jesus, está em Atos 14, 22. Fortalecendo o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecerem firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Então, esse aspecto aqui é que nós, cristãos, discípulos de Jesus, nós vamos passar por tribulações. Ainda ontem ouvimos uma ministração aqui sobre sofrimento. Nós vamos passar por dificuldade. Eu preciso fazer uma confissão para os irmãos. Teve uma época que eu estava estudando, meditando muito sobre fé. E eu comecei a me animar muito com algumas ministrações, mas que depois eu vi que elas eram muito triunfalistas. Que é o quê? Vai dar tudo certo o tempo todo. O Jimmy diz que vai dar tudo certo. Agora, esse vai dar tudo certo, esse vai dar tudo certo, ele é por meio de muitas tribulações. E se tem esse lugar de triunfo, se esses pregadores, às vezes, olha, irmãos, uma coisa que eu faço, eu ouço a igreja que ministra por aí, e eu não descarto uma pessoa que ministra porque alguma coisa eu não entendo bem. Eu recebo tudo que o Espírito tem do corpo, tá? Então é assim que a gente tem que fazer. Inclusive eu estou falando aqui, certamente vocês estão retendo o que é bom, excluindo aquilo que é do Samir, o rocambole, essas coisas, né? Isso aí são coisas que... Mas a palavra fica, certo? Agora, no que diz respeito a... O que eu estava falando mesmo? Do tudo vai dar certo, é o seguinte, se existe esse lugar, eu me dei mal, porque eu vim para uma igreja que todo mundo, está tudo errado para um monte de gente. Começando os meus pastores, as suas esposas, os meus amigos, eu não achei essa igreja. Esse grupo que tudo vai dar certo o tempo todo. Mas aí quando eu olho para a palavra de Deus, eu também vejo o mesmo padrão nos homens de Deus. Eu vejo a mesma situação com Moisés. Eu vejo a mesma situação, nós mencionamos os sofrimentos de Davi. Eu vejo um homem como Elias que tem uma experiência linda de um fogo que cai do céu e de repente a glória de Deus se estabelece. Deus seca, lambe a água e seca tudo com o poder dele. O mesmo cara está fugindo de uma mulher malvada que quer matá-lo. Eu vejo muitas lutas e tribulações, mas no meio de nossas lutas e tribulações, se nós permanecermos firmes na fé, se nós os buscarmos o Senhor, se nós os enchermos do Espírito Santo, a glória de Deus vai se manifestar. Porque é assim que é. Glória a Deus. Não se trata de uma jornada retilínea. Esse mundo, aonde a gente pisar nesse planeta, ele está manchado pelo pecado. Então, onde nós pisarmos, nós vamos encontrar dificuldade, porque é o confronto da luz que nós carregamos com as trevas. Aliás, diga-se de passagem, não é só os discípulos de Jesus que passam por tribulação, viu? Toda a humanidade, por causa do pecado, passa. Agora eu vou dizer para vocês, uma coisa é passar por tribulação com Jesus. É ou não é verdade? Outra coisa é passar sem Jesus. Porque, como foi dito ontem na ministração, quando a coisa aperta para o nosso lado, a gente sabe exatamente para onde correr. Sim ou não? Sim. O meu joelho volta a funcionar. O meu jejum volta a funcionar. Eu começo a ter novas experiências de novo.
Deus me dá experiências lindas e novas e renovadas. Eu fico mais querido e mais amoroso com os meus irmãos, mais fofinho, mais perdoador. Mais o quê? Sovar. Agora foi guasca aqui a coisa. Mais moído, né? Quando eu tinha 15 anos, já falei isso aqui uma vez, eu recebi uma profecia. Estava numa roda de vários irmãos profetizando. Tinha vários irmãos ali, e uma pessoa profetizando e várias pessoas. E esse irmão, esse homem de Deus, ele parava na frente de cada um. E ele disse para o meu amigo assim, e Deus falava, eu vou fazer uma grande obra na tua vida, eu vou te levar para as nações, não sei o quê. Parou do lado e falou, eu vou te fazer uma obra na tua vida. Quando chegou na minha vez, eu vou fazer uma grande moenda na tua vida. Pô, quer me derrubar? E se cumpriu. Está se cumprindo, Senhor. Eu vou falar direitinho para... Está se cumprindo. A moenda é coisa de discípulo de Jesus. Então, nós precisamos absorver a tribulação como algo que faz parte da nossa vida, e não como muitas vezes Satanás tenta lançar sobre nós, como um sinal de acusação ou de reprovação de Deus. Você entende isso? A tribulação não é um sinal de reprovação de Deus. A tribulação faz parte do pacote da vida do discípulo de Jesus. Assimile isso. Quanto mais fácil você assimilar, mais rápido para você correr. Então, ao invés de perguntar por quê, pergunte para onde, para quê, o que o Senhor quer fazer na minha vida, o que o Senhor quer transformar, o que o Senhor quer limpar, o que o Senhor quer corrigir, o que o Senhor quer tirar. Eis-me aqui, Senhor, eu me rendo. E não é punição. Não ouvi nenhum amém. Não é punição. Tribulação não é punição. Salvo, claro, se você está sendo persistente no pecado. Mas eu creio que não. Porque a persistência do pecado, a Bíblia chama de obstinação. E por que ela é como um pecado de feitiçaria? Porque você fica surdo e cego para a voz de Deus. É uma obstinação. Por isso que é um feitiço. Mas eu creio que não é o caso de ninguém aqui. Todos aqui estão aqui porque amam o Senhor. Nós estamos aqui porque amamos. Então a tribulação que eu e você passamos é a tribulação que faz parte. Aí você olha para a vida dos discípulos de Jesus. Poxa, Paulo saía de uma cidade, pregava o evangelho, a glória acontecia, preso, apanhava, preso, bastão, bastonetada, pedrada, e pregava o evangelho, uma igreja gloriosa se levantava, se convertia. E ele diz isso, né? Eu só sei que o que me espera em cada cidade é açoite e prisão. Então eu não sei de onde a gente tirou, na nossa geração, aliás eu sei, já vou explicar para vocês, aonde a gente tirou que tribulação é um sinal ruim na nossa vida. Eu não estou dizendo, amem a tribulação, não estou dizendo isso, abracem, mas é muito importante, como alguns dizem, o lugar de aceitação da vontade de Deus na nossa vida, do processo, porque Deus sinaliza também. Deus fala conosco, Deus ministra. Sabe por que, irmãos, que nós temos uma dificuldade em aceitar a tribulação como parte da realidade no reino de Deus? Por um fator muito simples, é que os primeiros cristãos, os primeiros discípulos, né, vamos usar essa nomenclatura que temos usado o tempo todo, os primeiros discípulos, quando eles tomavam uma decisão por Jesus, automaticamente eles sabiam que havia uma sentença de morte sobre as suas cabeças, por causa do Império Romano. Confessar Jesus era aumentava em muito a probabilidade, num período de grande injustiça, de uma pessoa ser decapitada, assassinada, perseguida. E os cristãos, os primeiros discípulos, eles eram perseguidos pelos romanos e pelos judeus, os judeus religiosos. Então, eles não tinham na cabeça deles que a tribulação era uma realidade como se fosse um fator que alguma coisa eu errei. Não, fazia parte do processo. Agora, nós não. A nossa construção mental ocidental é o seguinte, a gente pensa em quê? Aposentadoria, em longevidade. A gente pensa em construir coisas nessa terra. Então, não estou dizendo que nós não devemos ser zelosos com o que o Senhor nos confia. É óbvio que sim, nós temos que ser zelosos. É a geração na qual o Senhor nos colocou. A gente tem que andar dentro da sociedade, vivendo como a sociedade vive, não com o mesmo coração. Mas nós precisamos compreender que a tribulação faz parte do processo. Esse ponto me levou a mais um ponto aqui, que é
2 Timóteo 2, 13 e 4. Participe dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Um discípulo de Jesus é alguém que está comprometido com os objetivos de Jesus, não com os negócios dessa vida. Negócios dessa vida são ferramentas que Deus os confia para que, de alguma forma, pela dependência do Espírito Santo, elas contribuam para o reino de Deus. Então, aqui alguns, Deus dá o dom, como a palavra fala em 1 Coríntios 12, fala do dom de contribuir essas pessoas, ou de presidir essas pessoas. Deus confia uma graça de, prosperar coisas que Deus lhes coloca nas mãos. Agora, isso é para um fim proveitoso dentro do reino de Deus. Ela continua comprometida não com um reino da terra, mas com o reino de Deus. Assim, Deus quer usar cada um dentro dos dons e talentos que Ele confiou para que a glória de Deus se manifeste, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Não podemos pensar, como discípulo de Jesus, que o nosso objetivo primeiro é conquistar coisas da terra para depois oferecer o nosso tempo para Jesus. Não. No batismo nós fizemos um acordo, uma aliança. Jesus falou assim: eu estou fazendo uma aliança com você. Eu derramei o meu sangue por você. Tudo que é meu é seu. E você, ao ser batizado, você está reconhecendo que agora a sua vida é minha. Não lá no futuro. Não lá nos seus próximos, daqui 20 anos, depois que você se consolidar, se solidificar numa carreira. Não, ser discípulo de Jesus é aqui, é agora, é hoje. Deus vai nos plantar. Ok, você é meu discípulo, que bom, você é meu discípulo. Então vou enviar você, estou vendo meu irmão lá, para o Banco do Brasil. Eu vou enviar você para, você vai montar uma empresa. Você vai ser professor. Mas sempre com essa visão. Você vai ser médico, você vai ser professor de educação física. Mas sempre com essa visão, o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Olha que palavra forte essa de Paulo, aqui em 1 Coríntios, capítulo 7, versos 29 a 31. Olha que interessante o que Paulo fala. Mas digo isso, irmãos, o tempo se abrevia. Por isso, de agora em diante, não só os casados sejam como se não fossem casados, mas também os que choram como se não chorassem, os que se alegram como se não se alegrassem, os que compram como se nada possuíssem, e os que se utilizam deste mundo como se não fizessem uso dele, porque a aparência deste mundo passa. Então, o que o Senhor está nos dizendo através de Paulo: você vai se relacionar com coisas dessa vida, mas você tem que sair, você tem que passar por essas coisas, de modo que essas coisas não tenham você, mas que você utilize dessas coisas, para que o seu objetivo seja satisfazer aquele que o arregimentou, com os dons, com os talentos, com a graça. Eu sou testemunha aqui de vários irmãos, o corpo, vocês, meus irmãos, vocês têm feito isso com as suas vidas, oferecido seu tempo, seus dons, seus talentos para abençoar pessoas. Mas sempre, claro, nós precisamos apresentar a nossa vida diante de Deus e fazer a pergunta honesta para o Espírito Santo: Senhor, eu realmente estou vivendo uma vida como discípulo que é centrada em Ti, na Tua vontade para a minha vida, ou eu estou jeitosamente Te colocando em segundo plano, porque Ele continua sendo o Senhor? É isso que nós sempre temos que ponderar diante de Deus, não é num tom de acusação, mas é sempre avaliar, porque é fácil a gente se enredar. Por isso que está lá a parábola de Mateus 13, quando a semente ela fica entre espinhos, aquilo vai envolvendo a pessoa, e Jesus fala: os cuidados com esse mundo, é a fascinação com as riquezas. E ele diz que essa semente ela nem morre, ela fica lá, mas ela não frutifica. É diferente de outras que morrem, mas essa não morre, só que ela não frutifica. Então nós precisamos, à luz da presença de Deus, avaliar se a minha vida, se a nossa vida, ela de fato está sendo coerente com o chamado que eu tenho. Não significa, irmão, sair daqui correndo, entendeu? Agindo como ativista, mas é ouvindo o Espírito e perguntando: Senhor, eu sou teu discípulo, o que o Senhor quer de mim? Amanhã, segunda-feira, está começando, o que o Senhor quer de mim essa semana?
Aonde o Senhor quer que eu ande, com quem o Senhor quer que eu fale, de que maneira o Senhor quer que eu manifeste no meu trabalho a sua vida, por quem que o Senhor quer que eu ore, sabe? O que nós não podemos fazer é entrar nos lugares aonde Deus nos colocou, pensando que são lugares, pensando que são ambientes quaisquer. É ali que Deus nos plantou para florescer, para fluir, para liberar a vida de Deus. E não necessariamente pregando, falando o tempo todo, mas é orando, é cumprimentando, é sorrindo, é se importando, é se interessando. Nós estamos vivendo uma sociedade que as pessoas estão com grande dificuldade de se interessar umas pelas outras. Um discípulo se virar para alguém e demonstrar interesse, amor, liberar uma palavra, e aquela situação, estou orando por ti, hein? Estou orando pela tua família, estou orando pela tua mãe, estou orando pela tua casa, estou orando por aquela situação. E aí a pessoa, uau, está orando por mim. E aí tu chega e pergunta do nada, e aquela situação que tu me falou há 2 semanas atrás? Uau, ele lembrou mesmo, não é da boca para fora. E a pessoa começa a ser atraída, porque Jesus está presente, o Espírito está presente ali, está ministrando com aquela pessoa. E você está glorificando seu Pai que está nos céus, com as boas obras que Ele confiou a você. Amém? Último ponto, tá? E aí eu entrego para os irmãos aqui. Na verdade não é o último, mas eu vou tentar fazer uns 2 aqui, é o último. Vamos abrir em Mateus capítulo 8, versos 23 a 26. Jesus entrou no barco e os seus discípulos o seguiram. E eis que levantou-se no mar uma grande tempestade, de modo que as ondas cobriam o barco. Jesus, porém, estava dormindo. Mas os discípulos foram acordá-lo dizendo: Senhor, salve-nos, estamos perecendo. Então Jesus perguntou: por que vocês são tão medrosos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e tudo ficou bem calmo. Esse aspecto aqui que eu quero repartir com vocês é que discípulos de Jesus são homens e mulheres de fé. Que bom que eu tive um amém. Discípulos de Jesus são homens e mulheres de fé. No reino de Deus, fé tem um valor, um peso, uma importância muito grande. Desde o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É diferente você entrar numa situação sem fé e entrar com fé. Em Abacuque 2,14, Deus profetiza e Ele diz assim, ó: o meu justo viverá pela fé. Hebreus 11 fala que nós precisamos crer, nós precisamos ter fé, e que sem fé é impossível agradar a Deus. Se sem fé é impossível agradar, com fé Ele se agrada. Fé para Deus é muito importante. Se nós ministramos qualquer coisa com uma pessoa sem fé, o resultado é um. Com fé, o resultado é outro. Porque Jesus honra a sua palavra. E tudo que Ele diz na palavra, Ele está comprometido com. Então nós precisamos crer no que Ele diz. Agora, para que nós cresçamos em fé, a palavra já nos adverte que a fé vem pelo ouvir a pregação da palavra. Então, sendo assim, nós precisamos, além de uma vida de oração, considerar que o nosso Senhor fala. Ele fala em João 10, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Uma coisa é conhecer a voz de pregadores, outra coisa é conhecer a voz do nosso Senhor, o nosso discipulador. Então é muito importante nós termos uma vida de fé, nós precisamos crer. Nós precisamos crer. Está escrito, eu creio. Está escrito, eu creio. Não tem, é atemporal. Está escrito, eu creio. Lembro do Zé mencionar isso uma vez aqui, falando como é que quando veio nosso irmão Torben aqui, nós vimos uma manifestação muito maior, num volume maior de curas e manifestações de libertação, de cura. O que aconteceu? A medida de fé que aquele irmão ministrava e ele vivia, ele transmitia para nós e nós críamos, não só pelo que ele dizia, mas porque estava de acordo com a palavra. Então, a fé, ela precisa ser algo que nos contagie. Eu preciso ser contagiado pela fé. Eu preciso, porque a fé, ela vai sendo promovida e ela agrada a Deus. Ela agrada a Deus. Mas a incredulidade desagrada a Deus. Discípulo de Jesus e incredulidade não combinam. Não faz sentido. Nós nascemos pela fé. Nós nascemos de novo quando nós cremos em Jesus. E nós fomos batizados nele. Então, até o fim, irmãos,
nós precisamos ser homens e mulheres de fé. Nós precisamos desenvolver, nós precisamos nos encher de fé. E reconhecer, Senhor, eu tenho sido muito incrédulo em determinada situação, mas eu quero deixar isso, não combina com a minha nova natureza. E é aí que a gente toma a cruz. É aí que a gente nega a nós mesmos. Essa velha natureza que quer tomar conta da nossa vida com as mentiras de Satanás. Amém? Último ponto então. E aí a gente encerra. Mateus 28, 18 a 20. Já ouviram ou não? Conhece esse texto? Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Esse é o nosso chamado, essa é a nossa continuidade. Nós vamos avançar quando nós nos importamos em alcançar pessoas para Cristo. Deus nos confia a cada um de nós uma semente. Cada um de nós tem sementes da parte do Senhor para semear. Como Jesus diz, eis que o semeador saiu a semear. Cada um de nós, cada dia, seja onde for, seja com os nossos vizinhos, seja no trabalho, como mencionei. A internet hoje é um campo para fazer isso também. Você pode semear palavras, e sempre que eu, por exemplo, compartilho alguma palavra, sempre alguém se conecta, sempre alguém me procura. Pessoas, tanto discípulo, às vezes está num momento difícil, ou uma pessoa que está um amigo que não é convertido, ele vê aquela palavra, aí eu convido para o encontro, eu convido de alguma forma para estar presente aqui, ou eu me disponho a conversar, a orar, a dizer que eu estou orando. Mas nós precisamos compreender que a nossa vida não tem um fim no reino de Deus em nós mesmos. Nós precisamos cooperar com o Senhor, não sermos ativistas, mas fluirmos no Espírito para que vidas sejam alcançadas. Amém? E não é difícil, irmãos, não é difícil. Eu costumo dizer assim, pode ser que para nós abordar uma pessoa seja difícil na rua, mas amar não é. E nem sempre o caminho é sair abordando. Às vezes é um simples interesse, um olhar para a pessoa, olhar no olho e dizer assim, posso orar por ti? Isso faz a diferença na vida de uma pessoa. Mas nós precisamos ter um coração convertido a isso. Porque o novo mandamento é: amem uns aos outros, como eu amei vocês. Não é mais como você se ama, mas é como o Senhor nos amou. E não é difícil, porque o Espírito habita em nós. E eu posso amar, né? A gente tem aqui na nossa rua, nosso setor, né? Temos os nossos vizinhos ali da Dona Rose. Quem é que compra frango aqui na Dona Rose? Olha aí, tem um monte de frangueiro aqui, né? Mas nós temos liberado palavras ali, Tobim e Pipe. Quando tem os jantares aqui da tia Noemi, os jantares que o Tobim inventa, do tia Noemi, ele convida, e eles vêm, aí a gente vai ali, estende o amor, eu vou ali também. Eles já viram a diferença em nós, como igreja. Eles já veem a vida de Jesus, maneira como a gente se trata, né? Aqui o pessoal dessa chapeação também, né, que no período da enchente até eles tinham um poço que ele estava lá parado, me deram água. Até hoje eu vou ali, cumprimento eles, chamo pelo nome, me importo. Esses dias eu convidei eles para o jantar do setor, para virem estar aqui presentes. E assim a gente vai amando na simplicidade, não é para ser algo complicado, complexo. Não é sobre, sabe, vamos reunir 30 pessoas e botar numa cadeira. Bom, tem alguns que são assim mesmo, que Deus dá essa gana e são evangelistas de massas. Isso é lindo, mas gente, podemos ser evangelistas de massa e podemos cada um de nós amar alguém aqui. Só esse salão já dobra se todo mundo se converte. Então, amados, vamos cumprir o que o Senhor nos falou. Sendo assim, concluindo, nós temos tudo o que nós precisamos. Nós somos amados, nosso nome está escrito no livro da vida, nossos pecados são perdoados, nós pertencemos à família de Deus, nós estamos sob uma nova aliança, na qual Deus nos supre de tudo, nem sempre como a gente quer, do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer, mas Ele supre, certo? E isso vocês podem ter certeza, que Ele não vai faltar. O Senhor é o meu pastor e de nada tenho falta. Então nós temos tudo isso, a nossa parte é dizer sim, Senhor,
eis-me aqui, eu quero continuar, eu te amo, estamos juntos, queremos seguir nessa missão. Amém. Vamos ficar em pé? Que bom, Pai, estar com a nossa família da fé nessa manhã aqui. Que bom, Senhor, que o Senhor tem nos chamado de amigos e discípulos. Senhor, ser teu seguidor é a maior honra que um ser humano pode receber, Jesus. Ser teu seguidor, ser teu discípulo, ser teu aprendiz, Senhor. Porque nós não temos qualquer mestre. Nosso mestre não fica só falando filosofias, frases de efeito, frases bonitas. O nosso mestre, ele é o autor da vida, o autor e o consumador da fé. Jesus, tu és o nosso discipulador, nosso irmão mais velho. Tu és aquele que diz, eis-me aqui, aqueles que tu me deste. Tu nos apresentas diante do Pai, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Por tua causa nós não chegamos diante do Pai com vergonha, porque todos os dias o Pai vê o teu sangue, que nos cobre, Senhor. Obrigado por isso, Jesus. Obrigado, Senhor, que mesmo em meio a tribulações, o Senhor prometeu que o Senhor ficaria conosco até o fim, de que o Senhor jamais nos abandonaria, de que o Senhor jamais nos deixaria, que nenhuma tribulação que a gente passa é uma tribulação na qual o Senhor simplesmente vira as costas e nos deixa e volta num dia qualquer. Não, tu estás aqui, Espírito Santo, nos consolando, dizendo, eu estou contigo todos os dias. Obrigado, Senhor. Como o Senhor fez com Paulo naquele dia na prisão, o Senhor se colocou ao lado dele e disse, coragem. E muitas vezes o Senhor se coloca no nosso lado, nos momentos difíceis e descoragem, porque o Senhor é conosco. Senhor, se o Senhor nos chama hoje para a glória, nós, Senhor, estaremos realizados, porque pertencemos a Ti eternamente. Enquanto nessa terra também estamos realizados, porque não precisamos conquistar nada, o Senhor já conquistou tudo por nós. Há muito o que agradecer juntos, Senhor. Por isso, Senhor, o que nos resta juntos é nos render mais uma vez, é nos entregar mais uma vez, é dizer, Senhor, tudo que eu tenho e sou é Teu, a minha vida é Tua, a minha casa é Tua, a minha fraqueza é Tua, Senhor, os meus pensamentos são Teus, as minhas leituras são Tuas, os dons que o Senhor me confiou, eu quero rendê-los a Ti para que o Senhor prospere nas Tuas mãos, Senhor. Eu sou Teu, minha casa é Tua, os carros são Teus, as chaves são Tuas, as casas, as comidas, as salas, as mesas, as cadeiras são Tuas, o chimarrão é Teu. Vem, Senhor, encher essa cidade da Tua glória, através de discípulos e discípulas de Jesus, que amam o Teu nome e que não amam a própria vida, e que dizem sim ao Teu chamado. Levanta de novo, cada vez mais, essa congregação, como discípulos e discípulas, cheios do Espírito, que vão por toda parte fazendo bem, curando os oprimidos do diabo, porque o Senhor é conosco. Coloca a mão no teu irmão agora. Nós queremos nos abençoar mutuamente, cada membro desse corpo, cada discípulo, cada discípula, para andar num frescor novo do Espírito, um frescor novo na sua vida, que toda tristeza dê lugar à alegria de pertencer a Ti, essa alegria que não pode ser roubada. Tudo que estava entulhado, desentulha hoje, Pai, em nome de Jesus. Tudo que estava travado, destrave hoje em nome de Jesus. Tudo que estava impedido, desimpede hoje em nome de Jesus. Ó Deus, Tu conheces a casa de cada um, aonde há tristeza, pela fé que nós ouvimos nessa manhã, nós ministramos alegria em nome de Jesus. Aonde havia roubo, drenagem daquilo que é bom, daquilo que é verdadeiro, de boa fama, nós ministramos o novo do Senhor, o que é justo, o que é de boa fama, em nome de Jesus. E nós cremos, Pai, que coisas maiores virão, que mais milagres acontecerão, que mais curas acontecerão, que mais libertação acontecerá. Senhor, nós cremos que essa congregação será uma congregação cheia de alegria,
que toda depressão que entrou, ela não vai ficar, ela vai embora em nome de Jesus, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo, e nesse maior que és tu, nós somos mais que vencedores. Assim nós te louvamos e te bendizemos. Amém, amém, amém e amém. Amém, louvado seja Jesus. Obrigado, Senhor. E agora abençoamos a semana de cada um, para que cada um de nós vá para os seus lares, cheio do Espírito Santo. Amém. Vamos na paz do Senhor.